Essa é uma data muito importante, amém, gente? Eu ouvi uma vez, alguns anos atrás, e essa frase me marcou muito. E essa frase diz o seguinte: a maneira como nós terminamos uma estação é a forma como nós começamos uma nova estação, amém? Amém, irmãos? Então, o pastor Marcelo me deu um privilégio, mas também uma responsabilidade, amém? Porque a maneira como nós terminamos uma season é a forma como nós vamos começar uma nova season. Mas eu quero agradecer o pastor Marcelo. Queria que você me ajudasse a honrar esse casal maravilhoso, amém? O pastor Marcelo e a Fabiana, filho deles que está aqui. Vamos aplaudir forte essa família maravilhosa. Pastor Marcelo é um presente para a nossa igreja, amém, irmãos? Um presente muito grande. Sou muito grato ao Senhor, pastor. Muito obrigado por todo o carinho. O pastor Marcelo me trata assim, irmãos, com muito carinho. Então é um prazer para mim poder estar aqui, de alguma forma também poder abençoar a sua vida, amém? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8. Romanos 8, a partir do versículo 28. Eu quero falar com você sobre o tema somos mais que vencedores, amém? Chacoalha quem está pertinho de você e fala para ele: somos mais do que vencedores. Alguém crê nisso aqui? Nós estamos terminando a campanha da vitória, amém, irmãos? E nós vamos falar de vitória, amém? Somos mais do que vencedores. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que Deus predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. E o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem alguém comigo aqui? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra aquele que é escolhido de Deus? Não é Deus quem te justifica? Quem é que te condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu por você, e mais, foi Ele quem ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. E quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Senhor, essa é a tua palavra. Nós somos gratos por mais uma vez estarmos diante dela, Senhor. Oh Deus, muito obrigado por esse tão grande privilégio. Sermos convidados para estarmos na companhia do Senhor, juntos da tua palavra, para ouvirmos a tua voz. Senhor, nós apreciamos a tua presença, apreciamos a tua palavra. É motivo de grande alegria para nós, ó Deus, pararmos esse tempo aqui para ouvirmos o Senhor nos falar. Porque a tua palavra diz que quando o Senhor nos fala, da sua boca procedem palavras de vida. Como nós ouvimos aqui, ó Deus, nos testemunhos que foram falados, ao ouvirmos a voz do Senhor, a nossa vida nunca mais é a mesma. Ao ouvirmos a tua palavra, o nosso coração, a nossa mente, a nossa história, as situações à nossa volta são transformadas. Então nós temos a certeza, Senhor, de que só o fato de termos aberto a tua palavra diante de nós e termos ouvido a proclamação da Escritura, sairemos daqui da maneira como jamais pensamos. Sairemos daqui, ó Deus, completamente diferentes da maneira como chegamos, porque a tua palavra tem o poder de transformar as nossas vidas.
O poder da palavra não está na oratória do pregador. O poder da palavra não está na capacidade do ministro de expor a palavra. Não, a palavra é poderosa em si mesmo. Ela é espírito e vida. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. E só de a ouvirmos na leitura somos transformados. Mas ainda assim o Senhor nos concede a graça de nos aprofundarmos ainda mais, usando homens e mulheres, ó Deus, escolhidos pelo Senhor para, na graça, na dispensação do Senhor, nos falarem ainda um pouco mais da Escritura. Então usa, Senhor, o teu servo, Pai, por misericórdia e graça, que no abrir da sua boca somente a palavra do Senhor seja ouvida, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Irmãos, todas as vezes que você vê o povo de Deus vencendo na Bíblia, essa vitória está sempre conectada à presença de Deus, amém? Sempre está conectada à presença de Deus, nunca está conectado ao mérito do povo, nunca está conectado à capacidade do povo, nunca está conectado à inteligência, à estratégia, mas sempre está conectado à presença de Deus. O fator decisivo para a vitória do povo de Deus é a presença de Deus. Nós acabamos de ler isso em 1 Samuel capítulo 17, 45, lemos aqui Davi dizendo: olha, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Tem alguém comigo aqui essa noite? Eu não vou contra ti na minha capacidade, na minha habilidade. Não é a arma que eu carrego que me dará vitória sobre o meu desafio. O que me dará vitória sobre o meu desafio é a certeza de que aquele que está comigo é maior do que aquele que me desafia. Aquele que está ao meu lado é maior do que aquele que se opõe a mim. Alguém pode dar glória a Deus por isso? A Bíblia diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Você olha ali para o livro de Josué, e nas primeiras conquistas do povo de Israel, isso fica claro para nós. Ao rodearem a muralha por 7 dias e ao tocarem trombetas e quebrarem cântaros, ficava evidente que o poder de destruição da cidade não estava na habilidade do povo nem nas suas armas, mas o poder de destruição dos inimigos de Deus estava na força e no poder do nosso Deus, amém, meus irmãos? E eu digo para você que comigo e com você não é diferente. A nossa vitória não está respaldada no quanto somos bons, na nossa habilidade, na nossa inteligência, no nosso poder de conquista. Não, a nossa vitória está baseada na presença de Deus, amém? A nossa vitória está firmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, isso é muito bom para nós, porque se a nossa vitória está calcada em Cristo, isso significa que não importa se as circunstâncias mudarem, ou os gigantes mudarem, os desafios mudarem, nós permaneceremos mais do que vencedores. Você está comigo aqui? Porque talvez o desafio que você está diante dele hoje, ele pareça pequeno aos seus olhos e aos olhos do seu Deus, mas quem sabe amanhã você vai enfrentar um desafio que ele vai continuar pequeno aos olhos do seu Deus, mas talvez vai ser gigante aos seus olhos. E se a sua vitória tivesse baseada na tua capacidade, a tua vitória estaria comprometida, amém? O seu estado de mais do que vencedor estaria comprometido caso a tua conquista estivesse baseada nos teus méritos. Mas uma vez que nós somos mais do que vencedores por causa de Cristo, não importa se as circunstâncias mudarem ou os desafios mudarem, permaneceremos mais do que vencedores, porque a nossa vitória está alicerçada no nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? E eu queria, a partir desse texto, mostrar para você aqui alguns inimigos que o Senhor Jesus nos tornou mais do que vencedores, amém, irmãos? Eu queria mostrar para você alguns grandes adversários que o texto aqui nos apresenta e que Cristo nos tornou vitoriosos sobre esses inimigos. E o primeiro inimigo sobre o qual Cristo nos fez ser mais do que vencedores é o pecado. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Não, chacoalha quem está do seu lado e fala para ele: meu irmão, você é mais do que vencedor sobre o pecado. Não, chacoalha uma outra pessoa e fala para ela: meu irmão, você é mais do que vencedor sobre o pecado. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Por causa de Cristo nós somos mais do que vencedores sobre o pecado. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus.
Pecado é tudo aquilo que nos leva para longe da presença de Deus. E a Bíblia está dizendo para mim e para você que Cristo nos fez ser mais do que vencedores sobre o pecado. Você pode dar glória a Deus por isso? Queria que a gente lesse um texto, por favor, projeta aí para mim, Julinha. Romanos capítulo 3, versículo 21 até o versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 24, quero ler com você na versão A Mensagem, preste atenção. Mas agora há algo novo no horizonte. Aconteceu aquilo que Moisés e os profetas anunciaram por tanto tempo. Deus resolveu agir para acertar as coisas sobre as quais lemos nas Escrituras, por meio do que Jesus fez por nós. E não apenas por nós, mas por todos aqueles que creem nele, pois nisso não há diferença entre nós e eles. Pode seguir, por favor? Uma vez que nós e eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores, e provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano, Deus resolveu isso por nós. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Tem mais um trechinho aí? Deus resolveu isso por nós. É pura graça generosa. Ele decidiu acertar a nossa situação com Ele. É um presente do céu. Ele nos retirou da confusão em que nós estávamos e nos restaurou para que nós, vocês estão comigo aqui? Para fazer de nós o que Ele sempre quis que fôssemos. Ele fez isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, Deus resolveu o nosso problema do pecado por meio de Jesus Cristo. Irmão, de certa maneira, se nós retrocedermos no texto bíblico, nós vamos perceber que todo o caos que nós experimentamos na experiência humana está de alguma forma conectado ao pecado. Amém, queridos? Eu não estou dizendo que todo o caos que você está experimentando hoje tem a ver com o pecado que você cometeu. Mas de certa forma, todo o caos que a humanidade experimenta hoje está conectado a um negócio chamado pecado. Foi a queda de Adão que nos trouxe enfermidade. Foi por causa da queda de Adão que nós conhecemos a miséria. Foi por causa da queda de Adão que nós experimentamos a morte. Toda desconstrução que eu e você experimentamos nos relacionamentos, sejam familiares, sejam com amigos, seja na igreja, não importa onde seja. Toda falta de produtividade que eu e você experimentamos no trabalhar. Sabe aquela sensação de que você faz e o resultado do seu trabalho nunca alcança a expectativa que você carrega no coração? Tudo isso é resultado do negócio chamado pecado. Mas eu não sei se você entendeu o que eu acabei de dizer para você. Esse problema não será resolvido. Esse problema ele já foi resolvido. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? A Bíblia diz que por causa de Cristo, o escrito de dívida que constava contra mim e você, que tinha lá várias observações contra nós, ele foi cravado lá na cruz. Lá na cruz. Por causa de Jesus nós fomos livres da condenação do pecado. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E também por causa dele fomos livres do poder do pecado. Amém, irmãos? Mas não apenas seremos livres da condenação, e não apenas seremos livres do poder, ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, amém? Mas seremos livres também definitivamente da presença do pecado. E isso se dará por nós, por causa de uma outra pessoa que tem nos ajudado a vencer, que é o Espírito Santo, amém? A segunda razão por que você somos vencedores sobre o pecado é por causa do Espírito que Deus fez habitar em nós. Como a Iris bem falou aqui, é o Espírito Santo que age na vida de um cristão para transformá-lo definitivamente, amém, queridos? Eu queria que você abrisse um outro texto comigo. Abre lá agora, Romanos capítulo 7, abre aí comigo por favor. Romanos capítulo 7, versículo 14. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Olha só, olha o que Paulo diz, Romanos capítulo 7, versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, porque fui vendido como um escravo para o pecado. Pode passar o próximo. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Pode projetar o próximo, Júlia, por favor. Versículo 19. Pois o que faço, volta lá, glória. Pois o que faço não é o bem que desejo,
Mas o mal que eu não quero fazer, esse continuo fazendo. Pode seguir? Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Pode seguir? Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Próximo. No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Então, por causa de Cristo, nós fomos livres do pecado, amém, irmãos? Mas certamente as palavras de Paulo em algum momento se aplicam à sua vida e à minha vida, amém? Porque certamente em algum momento da sua vida você já se deparou com esse dilema. Você quer fazer o bem, mas acaba fazendo o mal. E não é que você não deseja fazer o bem. Vocês estão comigo aqui? Irmão, presta atenção. O que falta a nós não é desejar o certo, é poder para fazer o certo. Vou repetir, amém? O que nos falta não é desejar o certo, saber o certo. O que falta a cada um de nós muitas vezes é poder para fazer o certo, porque nós sabemos o que é o certo, desejamos o certo, mas muitas vezes acabamos fazendo o errado, porque nós temos uma luta aqui dentro. Paulo diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, e eles fazem oposição entre eles, porque o que a carne deseja é contrário ao espírito. Vocês estão comigo aqui? Mas irmãos, se o que nos falta é poder, se o que nos falta é capacidade, eu quero dizer uma coisa para você: a capacidade que te faltava sobra no Espírito Santo. Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus, chacoalha o seu irmão e fala para ele: meu irmão, o que falta em você tem de sobra no Espírito Santo. Alguém crê nisso aqui? Diga glória a Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, mostra aí para mim, por favor, Júlia. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2 diz: portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 2: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Dá glória a Deus aí, igreja. Como assim, gente? Ou seja, tem muita gente que pensa que para ele parar de viver em pecado, para ele parar de pecar, tem gente que pensa que para ele parar de pecar tem que viver na igreja. Não, tem que viver na igreja. Se eu viver na igreja, aí eu vou parar de pecar. Irmão, presta atenção, a sua vitória sobre o pecado não está em você morar na igreja. Ou seja, a vitória sobre o pecado não tem nada a ver com um esquema religioso. A vitória sobre o pecado não tem nada a ver com o seu sacrifício, não tem nada a ver com o seu mérito, com a sua capacidade, com a sua força. A vitória sobre o pecado tem a ver com o poder do Espírito Santo. Amém? Como é que funciona esse negócio do poder do Espírito Santo para me dar vitória sobre o pecado? Eu explico para você bem rapidinho. Quem aqui já viu um avião voando? Levanta a mão. Avião voando, amém, gente? Quem já viu aqui? Levanta a mão. Gente, você sabia que quando um avião está em estado de voo, a lei da gravidade não parou de existir? Agora, irmão, presta atenção. Segundo a lei da gravidade, tudo que é mais denso que o ar tende o quê? A cair. Você concorda comigo? Sim ou não? Se eu soltar essa toalha aqui, ela vai flutuar? Ela vai o quê? Cair. Por quê? Porque ela é mais densa que o ar. Ela é atraída pela força gravitacional. A pergunta é: o avião é mais denso que o ar ou não? Pesa toneladas. Por que ele voa? Quando um avião está em estado de voo, a lei da gravidade não deixou de existir. A pergunta é: como é que um avião então pode voar? E eu digo para você: é porque existe uma lei que supera a lei da gravidade, chamada lei da aerodinâmica. O avião é projetado para que, no seu estado de voo, ele possa comprimir o ar e usar essa força, de compressão para que ele possa ser alavancado para cima.
Irmão, presta atenção, o pecado não precisa deixar de existir, ou você ficar enfurnado na igreja para você se tornar uma pessoa santa. Você tem que entender uma coisa: o Espírito Santo é capaz de fazer você romper a lei do pecado, para que você possa viver uma vida de santidade. Assim como um avião para voar não precisa que a lei da gravidade deixe de existir, o pecado não precisa necessariamente deixar de existir como, parte de você para você se tornar santo. Isso vai acontecer na glorificação, amém, meus irmãos? Quando Jesus voltar, então o pecado vai ser definitivamente arrancado de nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas até lá, enquanto esse troço, esse parasita está aí, você tem que entender uma coisa: é possível que esse parasita fique adormecido pelo poder do Espírito, para que eu e você possamos viver a vida que Deus preparou para cada um de nós. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Jesus nos tornou mais do que vencedores sobre o poder do pecado. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Chacoalha seu irmão, fala para ele: meu irmão, seu ano que vem vai ser diferente. Fala para ele, porque você vai vencer o pecado. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Irmão, se o nosso próximo ano nós já tivemos vitória sobre os pecados que nós caímos esse ano, já vai ser muito melhor, amém? Sim ou não, gente? Se em 2024 você não errar aonde você errou em 2023, meu filho, o seu ano já vai ser mais excelente, amém? Amém, irmãos? Sim ou não? Segundo lugar em que Cristo nos dá a vitória. Segundo, Cristo nos faz ser mais do que vencedores sobre os desafios da vida. Paulo diz que nem morte e nem vida, nem anjos nem principados, nem o presente nem o porvir, nem poder nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outro elemento da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Cristo nos faz ser mais do que vencedores sobre os desafios da vida. Por quê? Porque Ele nos priva desses desafios? Não. Porque Cristo é capaz de usar os piores desafios que eu e você experimentamos para nos transformar em pessoas melhores, amém? Cristo é capaz de usar o pior sofrimento de todos para nos conduzir ao centro do seu propósito, pelo amor de Deus. Vocês estão comigo aqui, gente? Alguém comigo aqui? Cara, olha para a vida de José, gente, meu Deus. O menino tem um sonho com 17 anos. Deus fala para ele: você vai governar o mundo. Seus irmãos vão se prostrar, seus pais vão se prostrar. Eu acho que se José soubesse a jornada que Deus ia levá-lo para chegar a esse lugar, José tinha falado assim: Deus, entrega o sonho para o Judá. Entrega o sonho, Senhor, para o outro lá, Senhor, eu não quero não. Porque o negócio era assim: você vai governar, eu quero governar, mas o caminho para lá... Bom, você conhece a história. José foi vendido pelos seus irmãos, foi parar na casa de um homem para trabalhar como seu escravo pessoal, na casa de um homem chamado Potifar. Era imigrante, aleluia, trabalhando lá na casa do Potifar no Egito. Chegou lá, a mulher do Potifar se engraçou por ele, e ele foi injustiçado por uma denúncia falsa. Um imigrante injustiçado, aleluia, uma denúncia falsa. Alguém se identifica com isso? Diga glória a Deus. Foi parar na cadeia. O engraçado é que quando a nossa vida está nesse downgrade, a nossa vida está cada vez descendo mais para baixo, nós nunca temos a sensação de que nós estamos progredindo em direção ao plano de Deus, sim ou não? Normalmente, quando as coisas estão indo de mal a pior, nós estamos pensando: Deus, eu estou cada vez mais longe da sua vontade. Mas, irmão, quanto mais difícil a coisa se tornava, mais perto José estava da sua... Mais perto ele estava do quê? Irmão, está muito difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quando a noite se torna mais escura? Antes do dia raiar. A noite se torna mais escura antes do amanhecer. E quando José olhou para trás
E ele percebeu tudo que ele havia passado e o lugar onde Deus o havia feito chegar. José entendeu algo muito importante. Ele disse: Deus permitiu que vocês me vendessem. Deus permitiu todo aquele sofrimento. Deus permitiu toda aquela tragédia para que agora eu me tornasse o salvador da minha família, para que agora eu me tornasse o salvador desse povo, para que agora de alguma forma Deus pudesse me usar para preservar a vida de outras pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e dos que foram chamados segundo o seu propósito. Não importa quão intensa e pesarosa a luta possa se tornar, não importa. Se Deus está no comando, Ele vai usar as dificuldades mais extremas com uma finalidade: me tornar uma pessoa melhor e me conduzir em direção ao seu propósito. Alguém quer isso aqui? Diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar que meu tempo já acabou, misericórdia. Aleluia. Vou respeitar o tempo, o pastor Marcelo me chamou para pregar mais vezes, amém, irmão? Tô brincando, gente. Olha, se existe uma pessoa que sempre me convida para pregar, o pastor Marcelo, ele sempre me chama, irmão, sempre. Aí eu falo com ele: pastor, essa semana eu não posso, dando uma aula no carisma. E na outra também. E na outra, também. Irmão, presta atenção. Destaco para você aqui mais alguns inimigos sobre os quais Cristo nos faz vencedor, bem rapidinho. Quarto, Cristo nos faz mais que vencedores sobre qualquer oposição das trevas. Alguém crê nisso aqui? Paulo diz que nem demônios, nem anjos e nem demônios são capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você crê nisso aqui? Irmão, não importa qual seja o tamanho da oposição das trevas. A gente estava ouvindo aqui a nossa irmã compartilhando a resistência para estar aqui hoje para compartilhar um testemunho. A forma como muitas vezes nós percebemos na nossa vida uma resistência espiritual. A gente percebe. Quantos têm discernimento espiritual aqui essa noite? Você percebe, parece ter um... Sim ou não? Parece que o burro empaca. Vai, meu filho. E não vai. Há uma resistência, há uma oposição. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Escuta o que eu vou falar para você aqui essa noite. Vocês estão comigo aqui, gente? Você tem que lembrar uma coisa: não é mais você quem vive, amém? Fala comigo: não sou mais eu quem vivo. Chacoalha o seu irmão, fala para ele: não é mais você quem vive. Quem é que vive em você? Quem é que vive em você? Então, irmão, escuta o que eu vou te falar. Quando o diabo te tentar, lembre-se disso: não é você que vai vencer a tentação, é o Cristo que vive em você que já venceu a tentação. Vou repetir isso, amém? Vou repetir. Tem alguém comigo aqui? Irmão, presta atenção. Quando o diabo te tentar, lembre que o confronto dele não é diretamente com você, porque você está morto, meu filho. Você não vive mais. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, quando o diabo se levanta contra você, meu irmão, ele está se levantando contra Cristo. Quando o inimigo se levanta contra você, é contra o próprio Jesus que ele está lutando. Alguém crê nisso aqui essa noite? E se é contra Cristo que ele está se levantando, eu digo para você: se Cristo já o venceu no deserto, ele continuará vencedor sobre ele. E por isso eu posso dizer para você nessa noite: nós somos mais do que vencedores. Nós não somos mais do que vencedores, porque certamente venceremos todas as vezes que ele se levantar. Somos mais do que vencedores, porque todas as vezes que ele se levantar contra o Cristo que habita em nós, Cristo todas as vezes vai colocá-lo debaixo dos pés dele, que é o lugar dele. Alguém crê nisso aqui? E por último, somos mais do que vencedores sobre todas as coisas, por causa do amor de Deus que é imutável por nós. Paulo termina dizendo: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu não tenho certeza a respeito de muita coisa do que vai acontecer o ano que vem.
Eu não sei se a inflação vai abaixar ou diminuir. Eu não sei se a economia vai subir ou se ela vai cair. Eu não sei se o mundo vai passar por outro cataclisma, como foi a pandemia da Covid-19. Eu não sei, ou se vai acontecer tudo bem. Mas uma coisa eu sei, e essa realidade é imutável ao seu respeito: o amor de Deus por você não vai mudar. Já está assegurado pelo sacrifício de Cristo, realizado na cruz do Calvário. E não importa o quanto as coisas à sua volta mudem, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem poder, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outro elemento da criação será capaz de nos separar do amor